tópico 2. A alegria divina sustenta a vida cristã, com base no verso 4 e o verso 5. O item primeiro diz: a alegria permanente no Senhor. A fonte da alegria cristã é a reconciliação com Deus. Romanos 5, 1 a 11 fala dessa reconciliação do ser humano, que é o religar, que vem o termo da religião, que é religare no latim, que significa religar o ser humano com Deus, através da reconciliação por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nos traz a alegria cristã, que é a salvação por meio da reconciliação que é obtida por meio de Jesus Cristo. A alegria é a disposição mais profunda do cristão e que o estimula a permanecer firme. Romanos 5 e 2. É que nós vemos a disposição, um motivo que leva as pessoas a caminharem, a ação, mesmo, como nós já falamos, diante da dificuldade. É a disposição mais profunda do cristão, essa alegria que vem do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus na vida do salvo, da pessoa, ela produz essa certeza e a paz. João 16 e 7 fala, Romanos 14 e 7 e Romanos 15 e 13 nos traz alguns esclarecimentos sobre isso, porque essa certeza, essa convicção e a paz, que somente aqueles que estão realmente no Senhor é que podem ou que têm na sua vida. Essa alegria que vem do Senhor é a nossa força. Nós vemos lá em Neemias 8 e 10, já no Antigo Testamento, e que nos faz suportar as diversidades, conforme Tiago 1, 2 e 4, Romanos 5 e 3, conforme nós citamos já também anteriormente. Essa alegria que nos dá força. Nós, como seres humanos, temos uma tendência a em muitas situações, baquearmos, um termo comum, mas nós desanimarmos, temos uma tendência a desanimarmos diante de dificuldades que não atendem os nossos interesses, porque nós muitas vezes temos que refletir por que estamos comportando de determinada maneira, e vamos ver que na maioria das vezes são porque nós estamos em confronto com os nossos próprios interesses, o confronto dos nossos interesses com o confronto do interesse do reino de Deus. Então o interesse do reino de Deus tem que prevalecer. Esta alegria que vem do Senhor não é uma alegria que é somente nos momentos de euforia, porque a alegria do mundo é a alegria que ocorre nos momentos de euforia, de momentos alegres, coisas boas que acontecem, as pessoas se alegram, mas nos momentos que vem alguma dificuldade, elas não sentem forças para levantar a cabeça e continuar a caminhada. Mas essa alegria que vem do Senhor é a nossa força, é o que nos dá ânimo e nos levanta para levantarmos a cabeça e caminharmos com firmeza diante do nosso objetivo principal. O item 2, a alegria espiritual é cristocêntrica. Eu uso aqui o título que o pastor Lenay usa no livro, que na revista mudaram o título em muitas questões, que eu entendo que o livro parece estar mais apropriado nessas divisões, que eu já comentei com vocês anteriormente, não vou ficar comentando mais sobre isso também. Quem sabe no futuro eu preparo algumas lições diferenciadas, mas já disse que o objetivo aqui é auxiliar as pessoas, talvez com mais dificuldade, seguindo os textos da lição. A própria natureza do Evangelho é de uma mensagem alegre. Então nós vemos várias citações, você pode ver no arquivo de slide que eu deixo aqui para você, que o Evangelho, por sua própria natureza, é uma mensagem alegre, a mensagem das boas novas em Jesus Cristo. A alegria que Paulo alcançou após o seu encontro com Jesus lá no caminho de Damasco, nós vemos em Atos 6, em Atos 16, nós vemos ali como ele teve várias experiências espirituais, por aquele encontro que ele teve com o Senhor, que lhe dava uma grande convicção com relação à verdade do Evangelho, com relação ao poder que havia no nome de Jesus Cristo, que o reconciliava com Deus, não olhando e desfazendo de toda a sua vida anterior, em que ele buscava o foco na religião e nas obras do homem. Ele vê aqui que a fé em Jesus Cristo, a justificação pela fé, onde ele teve um encontro com Jesus, lhe trouxe várias experiências espirituais, mesmo nas adversidades. Conhecer a Cristo produz uma alegria que o mundo não pode entender. As pessoas não conseguem entender na sua forma natural essa alegria que nós sentimos ao servir a Jesus, a servir a Deus, e nós temos essa força para estarmos constantemente reunidos, indo à igreja e também falarmos desse Evangelho que mudou as nossas vidas. Não consegue entender, e essa alegria que nós temos no interior. E a alegria como dádiva do Espírito Santo, Gálatas 5:22, Romanos 14:17, 1 Tessalonicenses 1:6,
fala aí que isso é uma dádiva, né, do Espírito Santo de Deus que nos acompanha durante a nossa vida, a nossa caminhada. A alegria de um futuro glorioso que foi conquistado por Cristo. Essa alegria, dessa certeza, essa convicção do nosso futuro, da nossa vida após a morte, que nós temos essa garantia por meio do Evangelho. E é isso, essa alegria, convicção do futuro em Deus, em Jesus, é que nos dá essa alegria que vem do Senhor. Uma alegria que produz moderação, né? O termo epeikes, do grego, também pode significar amabilidade. Por isso que algumas versões falam amabilidade. Também significa uma vida moral disciplinada, bondade e justiça. Então aqui Paulo está dizendo que eles deveriam ter uma vida moral disciplinada, né, ser exemplo, bondade e justiça. E que isso, ele comenta que isso deveria ser conhecido de todos, tanto da comunidade cristã como da comunidade, a sociedade onde eles estavam inseridos, para que as pessoas pudessem ver a diferença daqueles que realmente servem a Deus. Uma pessoa que nunca usa a retaliação, é o que o comentarista, o pastor Lianai, comenta na página 69 das lições bíblicas do professor, que a pessoa que é moderada, a pessoa que tem a vida moral disciplinada, bondade e justiça, é uma pessoa que nunca usa de retaliação, que é o que nós vimos muitas vezes, até na nossa própria denominação, de uma forma geral, retaliações entre liderança, entre pessoas que precisam estudar essa lição, estar na escola dominical aqui, porque são pessoas que têm usado de retaliação com as pessoas que muitas vezes não têm atendido os seus interesses e usam de retaliação. Então fica aí a citação do pastor Lianai, que as pessoas moderadas são pessoas que nunca usam de retaliação. O domínio próprio, pois perto está o Senhor. Então essa moderação é como o próprio domínio próprio, que é fruto das partes do fruto do Espírito, porque o Paulo fala assim, porque perto está o Senhor, ou seja, não fiquem focados nessas questões, não fiquem usando de retaliações, mas tenham uma vida moderada, porque o Senhor está para vir. Então ele está dizendo, se você ficar focando nessas coisas, você vai perder a salvação, que é a nossa alegria, em vez de ter uma vida do cristão que deve ser uma pregação viva. No 2 Coríntios 3:3 diz que a vida do cristão deve ser uma pregação viva, uma carta de Cristo ao mundo. Ou seja, nós temos que espelhar essa alegria da salvação em nossas vidas. Aplicação prática desse tópico. A alegria da salvação tem produzido experiências espirituais em sua vida, como aconteceu com o apóstolo Paulo? Quais são as experiências que você tem tido com Deus? Quais são as experiências espirituais que você tem tido na sua vida cristã? Tem mantido a sua fé em Cristo, mesmo na adversidade? Você tem sido uma pessoa equilibrada a ponto de ser uma referência no meio que você vive? Então fica aí para você refletir sobre essas questões que coloco aqui como aplicação prática para você. O tópico 3, a singularidade da paz de Deus, baseado no versos 6 e 7, que nós lemos, são os dois últimos versículos da leitura bíblica em classe. O primeiro item diz, a alegria desfaz a ansiedade e produz a paz. A alegria do Senhor desfaz a ansiedade, em primeiro lugar. Porque nós, principalmente no mundo que nós vivemos, um mundo consumista, um mundo em que o ter muitas vezes tem mais valor do que o ser, tem levado as pessoas a muitas ansiedades, pensando no futuro, o futuro da sua família, o futuro dos filhos, filhos pensando no seu futuro, no seu casamento, como vão conseguir isso e aquilo, e vive de forma ansiosa. E nós temos essa tendência. Mas a alegria da salvação, ela desfaz essa ansiedade e dá uma segurança para as pessoas. Eu coloco aqui no meu arquivo de slide uma frase que eu tenho como base para mim. Volta e meia, as pessoas perguntam, daí Natalino, tranquilo? Tudo tranquilo? Eu falo, olha, tranquilo nem sempre, porque a tranquilidade não depende de mim, mas em paz. Graças a Deus estou em paz. Não estou tranquilo, tenho as dificuldades, tenho as minhas adversidades, tenho as lutas constantes da vida, mas isso tudo eu posso passar tendo paz com Deus, e é mais fácil passarmos quando nós temos essa comunhão com Deus. Essa comunhão não tem preço. Colocar a nossa petição diante de Deus, o apóstolo coloca aqui, pois Cristo intercede por nós, Romanos 8:34. Então no verso 3 ele fala que nós devemos colocar todas as nossas petições diante de Deus, as nossas necessidades. E lá em Romanos 8:34 ele diz que Cristo, ele intercede por nós, nas nossas orações, e coloca diante do Pai para nos acompanhar nas nossas dificuldades. Tem muitas pessoas que ele tem a mania, ou tem o costume de contar as suas dificuldades para os seus amigos. Isso é bom, ter um amigo para você confiar e falar,
em pessoas importantes, porque buscando nessas pessoas uma solução. Mas se esquece que, primeiro, você tem que buscar colocar as suas ansiedades, as suas dificuldades diante de Deus, que é o Deus que tem o controle sobre todas as coisas, inclusive dessas pessoas importantes que poderão te ajudar. Se falar com Deus primeiro, Deus pode conduzir as coisas da melhor maneira, não da tua forma. Confiar na providência de Deus produz paz. Confiar na providência de Deus. Lançar sobre Ele toda a ansiedade, pois tem cuidado de nós. 1 Pedro 5,7 nos orienta a lançar a nossa ansiedade, contar para Deus. Então, em vez de contar para as pessoas, que muitas vezes falta de sabedoria acaba levando para outras pessoas também, coloque tudo o que você sente, qualquer que seja. Porque o autor de Hebreus diz que ele passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Qualquer coisa que você tiver dificuldade, problema, não tenha vergonha de falar a Jesus, os teus sentimentos, que muitas vezes você acha, não, mas esse sentimento eu não posso falar com Deus, por que Deus vai pensar de mim? Deus conhece o teu pensamento, Deus conhece o seu sentimento, mas se abra, como se fosse um psicólogo, que Jesus é o maior psicólogo de todos, tem até um livro que fala sobre isso, né? Chega e coloque as suas ansiedades diante de Deus, para que você possa alcançar a paz. Uma paz que excede todo o entendimento. Então, como eu já mencionei, a paz de Deus ela se distingue da paz comum. Não é o entendimento comum, racional, que vai te dar essa paz, mas é a paz que vem de Deus. A paz de Deus que excede todo o entendimento, que o apóstolo Paulo fala, não tem sua origem na mente humana, uma solução humana. E somente os espirituais é que podem compreender. Lá em Epístola aos Coríntios, Paulo fala sobre isso, que os espirituais é que podem entender as coisas espirituais. Essa paz que vem de Deus, que é consequência da alegria do Senhor, da salvação, é uma paz que excede todo e qualquer entendimento, e a mente humana não tem capacidade de entender por si só. Não há alegria sem paz anterior. As lições bíblicas do professor na página 69, o autor deixa essa frase, uma citação direta: não há alegria sem paz anterior. Então a alegria da salvação, ela tem que produzir em você esse domínio próprio, essa paz anterior que faz parte da alegria da salvação. Se isso não está acontecendo, você deve refletir qual é a causa que tem tirado essa paz anterior na sua vida. Provavelmente você está focando nos seus próprios interesses, você está focando em questões humanas e não tem priorizado o reino de Deus. Pare para pensar, ore diante de Deus e verá se não é isso que eu estou te falando. A paz de Deus é fruto do Espírito, já citamos Gálatas 5:22, e por isso o mundo não pode dar. Então essa paz é só Deus que pode dar. Você que está nos ouvindo, tem várias pessoas não evangélicas que escutam os nossos vídeos, já conversaram comigo, coloca a família para escutar os vídeos que nós colocamos toda semana aqui. Então eu agradeço, pela essa confiança. Então você que porventura talvez não tenha essa paz, é o momento de você refletir também que Jesus pode te dar essa paz. A paz de Deus acalma os corações perturbados. Então são pessoas que nós conhecemos, tanta experiência de pessoas que tiveram a sua vida tão perturbada, corações agitados, e ao conhecer Jesus, eles conseguem se acalmar diante de Deus. As dificuldades continuam, mas ele passa por elas de forma diferente. O item 3 diz: uma paz que guarda o coração e os sentimentos do crente. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então essa paz, que é a paz de Deus, nos diz o apóstolo que guardará os nossos corações e os nossos sentimentos. Esse guardará, no original, o termo grego, ele tem o sentido de uma proteção dentro de uma área cercada. É como aquela cidade murada que nós vemos, principalmente no Antigo Testamento, e que na época também, já no Novo Testamento, era um costume, como a própria Jerusalém, ser cercada de muro para proteger, onde o inimigo não conseguia conquistar a cidade por causa da fortaleza que eram aqueles muros, Aquela cidade que protege e dá segurança às pessoas. Então essa paz de Deus, ela guarda o nosso coração, os nossos sentimentos, para que o inimigo não venha destruir essa paz que nós temos em nossa vida. Quais sentimentos tem uma pessoa que tem a paz de Deus? Então na próxima lição nós vamos tratar mais especificamente sobre isso. Uma pessoa que tem paz com Deus, quais são os sentimentos que ela tem? Tem diferença daqueles que não têm paz? Coração e mente estão relacionados às decisões. Coração com a decisão, que é a vontade do ser humano. Sentimentos e raciocínio. Todos secretos centro do nosso eu, sobre a proteção e o controle de Cristo. Então, quando a pessoa tem um encontro com Cristo, a pessoa salva e tem a alegria da salvação,
o seu coração e sua mente, que é o centro secreto do próprio eu do ser humano, eles estão sob a proteção e o controle de Cristo. Essa é uma diferença significativa. E o versículo 7, para você que tem um pouco mais de conhecimento teológico, verá que o conteúdo e a forma dá a entender que aqui é o final de uma parte da epístola. Na lição número 1, nós colocamos que alguns autores eles afirmam que essa epístola, na realidade, se constitui em 2 e outros dizem que em 3 epístolas, que não foram escritas ao mesmo tempo. Ou aqui também pode dar o sentido que Paulo havia escrito como se tivesse terminado a carta e depois volta a escrever novamente. Então, não vou ficar focando nisso, porque as pessoas que talvez não tenham uma formação tão mais aprofundada terá dificuldade nessa questão, então é bom nem mencionar. Mas você que já quer se aprofundar um pouco mais poderá pesquisar sobre isso. Aplicação prática. Você vive de forma ansiosa, preocupado? Você tem confiado na providência de Deus? Quais sentimentos tem tido constantemente? São questões para você pensar, são questões para você que é professor levar até a sala de aula para as considerações da turma. Considerações finais desta lição. Nesta lição nós aprendemos que a alegria do Senhor é uma virtude de sustentação da vida cristã. E ela é essencial, fundamental e necessária. Está intrínseca, está relacionada à questão da salvação. Não se trata de alegria passageira ou meramente emocional, só em momentos de euforia, mas que alimenta a nossa alma e produz paz e segurança, essa alegria da salvação. A alegria como fruto do Espírito, citamos várias vezes, Gálatas 5:22, que produz uma vida interior que supera as dificuldades que um ser humano normal, natural, sem a experiência com Cristo, terá dificuldade para superar. A alegria pela certeza de futuro, esse futuro conquistado por Cristo, que é a vida após a morte. Então agradeço pela sua atenção, por estar conosco até esse momento e peço que você compartilhe este vídeo, compartilhe o arquivo de slide no Facebook, nos e-mails, na sua rede social, na igreja. Nos ajude a compartilhar. Eu quero fazer aqui uma campanha de inscrição nos nossos canais, tanto na Rede Mão Amiga, no meu blog pessoal, no meu canal do YouTube, no canal do SlideShare. Entre lá, inscreva-se nesses canais, participe conosco, você vai estar recebendo assim que nós postarmos os vídeos, postarmos o arquivo de slide, você já vai estar recebendo um e-mail dizendo que já está disponível. A hora que você quiser, você pode entrar e ir lá assistir o vídeo ou baixar o arquivo de slide para você utilizar no seu estudo. Peço, se você gostar do vídeo, clique em gostei, não deixe de clicar. Não assista o vídeo, se você gostou, vai lá, clique em gostei, vai abrir para você compartilhar, principalmente o YouTube, por exemplo, vai clicar, vai abrir para você a rede social que você tem e vai ter a opção para você já com um link e você pode clicar lá no Facebook, no Twitter, o que você tiver, você clica e já vai fazer a divulgação, compartilhamento já automaticamente. Então nos ajude a compartilhar, se você gostar, não deixe de clicar no gostei e participe conosco desse programa para a melhoria da escola dominical em toda a região nacional, bem como em vários países que também acessam o nosso vídeo. Tem vários países que acessam os nossos vídeos, em regiões em que o Evangelho não tem alcance. É interessante quando nós olhamos a estatística, então você pode participar conosco, divulgando, porque nós estamos contribuindo para o reino de Deus. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção.